sou uma leitora profunda das cartas, né? E eu me meti nisso daí metida mesmo que eu sou, sabe? E falar sobre as cartas dos Mahatmas, eu já li algumas assim, mas senti uma certa dificuldade na compreensão. Mas confesso que ao longo do tempo eu tenho buscado estudar um pouco, mas não trouxe, talvez não tenha trazido nenhuma citação de nenhuma carta. Eu vou falar de acordo com a minha compreensão e de acordo com os estudos que eu venho praticando ao longo dos anos, né? Então, a função essencial da sociedade teosófica segundo os Mahatmas. É na setinha, para frente. Setinha para direita. Ah, tá. Então, a sociedade teosófica ela foi organizada com o propósito de promulgar as doutrinas teosóficas e para promover a vida teosófica. Tornar, né, no caso, promulgar é tornar publicamente conhecido, dar a saber, né, uma lei. Ou seja, como foi colocado aqui, ficou por muito tempo esse conhecimento, essa sabedoria velada, porque a humanidade não tinha a possibilidade de acessar esse conhecimento, até porque hoje a gente tem um pouquinho de conhecimento sobre plano astral, por exemplo, então já há muita viagem. Talvez, se a gente soubesse um pouco desse conhecimento antes da hora propriamente dita e preparada pelos mestres, a gente teria feito muita besteira, né? Eu tenho um amigo lá que chegou na loja um dia e eu falando sobre a existência dos mestres, aí ele foi para casa, daí no próximo encontro ele veio e me contou, eu tenho, né, um vídeo que eu recebi de um mestre, né? Eu falei, então tá bom, então vamos ver esse vídeo, né? Aí ele mostrou para mim o áudio, aliás, e eu ouvi, aí a pessoa fala, porque você é uma pessoa que tem esse nome por conta disso, você tem dificuldades por conta disso, e foi enumerando várias coisas, e chega no final, um áudio mais ou menos de uns 4, 5 minutos, chega no final, a pessoa fala, Serapis Bey, eu sou. Aí ele me pergunta se eu aceitava que aquilo era real. Eu falei, não, eu devolvo a pergunta, você acha que isso é real? Você acha que o mestre estaria falando, né, e que a pessoa estaria gravando uma fala dessa natureza, especificamente? Uma pessoa. Pensem, é uma coisa, né? Então, na verdade, essa sabedoria promulgada que veio depois de tanto tempo, né, tantos séculos, velada, havia uma razão. E a humanidade, talvez agora, penso eu, que com 100 anos de sociedade teosófica no Brasil, né, e no mundo 144 anos, após 100 anos ela começou a dar certo, né? Hoje, a humanidade está teosofando de alguma forma, né? Então, é corriqueiro, você chega num grupo, as pessoas falarem sobre karma, sobre reencarnação, sobre dharma, ou seja, de alguma forma nós estamos teosofando. Não da forma como está previsto para que a gente amanhã ou depois tenhamos realmente desvelado todo esse conhecimento, né? Os indivíduos de todas as épocas têm compreendido mais ou menos claramente as doutrinas teosóficas e a entremeados na estrutura de suas vidas. Essas doutrinas não pertencem exclusivamente a qualquer religião, nem são restritas a qualquer sociedade ou época específica. Elas são direito inato de toda e qualquer alma humana. Isso está na página 27 da chave para a teosofia. Ou seja, é um direito de cada alma desvelar tudo isso que está velado. É um direito, não é um propósito, não é um direito de um exclusivamente. É direito da humanidade. E a gente tem que pensar que nós, costumo dizer, só seremos livres juntos. Então não adianta a gente, né, empinar o nariz porque eu sei isso, eu sei aquilo, e fulano não sabe, então ele fica relegado a qualquer possibilidade. Não, nós só seremos livres juntos. E esta é uma faculdade de todas as almas.
independente do que façamos de erros, porque não existe pecado, existe experiências. Então o pecado é o quê? Você tentar acertar o alvo, não acertou, tenta de novo. Como? A cada reencarnação a gente está tendo essa possibilidade. E temos, talvez, a responsabilidade nesse momento de estarmos dentro de uma instituição cujo que é depositária de todo esse conhecimento. Nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. E isso não é para o nosso benefício, para a gente sair por aí dizendo que faz parte dessa instituição. A responsabilidade é muito grande, meus amigos. Eu penso dessa forma. Há uma responsabilidade por trás de todo esse conhecimento, que não é simplesmente arrebitarmos o nariz e acharmos que já sabemos toda a realidade. Muito pelo contrário. Tem muita coisa a ser desvelada ainda. Uma coisa tal como a ortodoxia deve ser resolvida por cada indivíduo, de acordo com sua natureza, suas necessidades e com suas diversas experiências. Isso pode explicar por que aqueles que imaginaram a teosofia como uma nova religião procuraram em vão por seu credo e seu ritual. Ou seja, qual é o nosso credo dentro da sociedade teosófica? Qual é o nosso credo dentro da busca dessa filosofia? Qual é o ritual dentro de uma sociedade teosófica? Se não esse, vai ter buscar mesmo, buscar de fato o aprendizado, não para benefício próprio. Nós temos que ter essa consciência. Se estamos aqui agora falando sobre esse assunto, eu tenho certeza que ninguém aqui está pensando na conta que está atrasada para pagar, no que tem que fazer aqui, no que tem que fazer ali. Estamos todos nesse momento envolvidos numa egrégora e ela está sendo propagada. Ela está sendo propagada em todas as direções. Então, quanto mais a gente desenvolve esse pensamento na direção do outro, aliás, não existe o outro, né? Mas na direção da humanidade, para que possamos, de fato, despertar essa sabedoria, estaremos fazendo a coisa certa. Esse é o nosso ritual. A teosofia tem como credo lealdade para com a verdade e seu ritual honrar cada verdade através dos atos. Nós costumamos, muitas vezes, fazer julgamentos. Nós julgamos sem dó e sem piedade. A religião da atualidade é o julgamentalismo. Então, muitas vezes a gente olha para aquele que está numa determinada instituição religiosa, praticando determinadas coisas, e pelo conhecimento que a gente tem, a gente erradamente o julga, achando que aquela pessoa está fazendo uma coisa errada. Mas nós temos que perceber que cada religião é uma sala de aula. Nós estamos numa sala de aula. Talvez a sociedade teosófica seja uma sala de aula que está dando uma matéria cujo grade seja a teosofia. E estamos aqui com esse propósito. Mas nós não somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. E esse propósito, essa verdade que nós temos que honrar, é principalmente respeitando a verdade daquele que está praticando aquilo que aos nossos olhos não é muito bom. Aos nossos olhos. Porque ninguém muda a partir do meu olhar. Quando eu faço um julgamento com relação a uma pessoa, a mudança está operando aqui dentro de mim. Porque a pessoa vai ser sempre o que for. Mas se eu olho de um jeito, a Graça olha de outro, a Josi olha de outro, a mudança está em cada uma de nós. Porque aquele ser está fazendo aquilo que é melhor e está vivendo a verdade dele. A teosofia deve ser popularizada porque é verdadeira. Simples assim. Quem duvida disso? Não há como duvidar. A teosofia é uma doutrina que possui um código moral e ética divina. A moral, a gente desenvolve essa moral através da nossa mente. Da onde vem a possibilidade da gente fazer essa mudança na nossa moral? É uma ética divina. Nós precisamos ter essa consciência de que existe realmente alguma coisa
o absoluto, incognoscível, indefinível, inefável, e nós sequer conseguimos acessar isso. Mas, através dessas gradações, a gente começa a desenvolver essa ética moral, essa ética divina, que nós estamos aqui para isso. Porque não adianta, acho que não sei quem falou, que não adianta eu ler os livros e, de repente, eu não praticar. É a mesma coisa. Estou lá, hospedada na casa da Zânia, e de repente, né, ela sai e me deixa lá à vontade. Aí eu entro no banheiro dela e vejo lá que tem vários perfumes maravilhosos. Aí eu leio ali os perfumes franceses. Aí eu falo assim, nossa, a Zânia não está aqui, não tem problema eu pegar um e experimentar. Onde que está a ética? Né? Então, estou dando um exemplo bastante chulo, mas é necessário que a gente tenha essa noção de que eu tenho que praticar isso, principalmente quando estou só. Principalmente quando eu estou voltada com o meu pensamento para o quê? O que eu estou fazendo com o meu pensamento no momento que eu estou sozinha? Eu estou pensando no bem-estar do outro ou não? Ou eu só vou pensar no bem-estar do outro quando eu estou no grupo? Aí eu vou, né, fazer de conta que está tudo bem, aí está todo mundo bem, tem uma empatia com todos, e quando eu estou sozinha, aí eu começo a pensar exatamente, a fazer exatamente o contrário. Então esse é um processo que a gente tem que trazer para dentro de si, fazer essa autoavaliação, essa autorreflexão, porque teosofia é verdade. É verdade que a gente tem que desenvolver em nós. O mestre Kuthumi, certa ocasião, disse que popularizar a teosofia era uma missão quase impossível. Mas, né, voltando à ideia do... Depois de 100 anos que ela foi promulgada, talvez agora dê certo esse processo. Eu tenho plena consciência de que isso é possível dar certo. Existem pessoas que estão voltadas para esse trabalho. Existem pessoas que estão dedicadas a isso. Então, quando... Te lembrando... Quando você chega na porta de uma loja e que alguém fala para você, né, para participar do trabalho, às vezes tem gente que fala, não fique convidando todo mundo. Eu falo, mas por que não? A loja não é minha, isso aqui é teu. Não é. Uma loja não é minha, uma loja não é do Marcelo, não é do Mansur, uma loja da humanidade. E nos cabe, de repente, atrair a pessoa para vir participar com a gente. Percebe? Por quê? Porque no momento em que eu desperto em mim alguma coisa, toda a humanidade também se desperta. Quando eu dou eureka, opa, alguma coisa acontece ao redor. Porque teosofia é verdade. Gente, quanto tempo vai levar ainda para que a gente saia dessa ilusão? Né? Quanto tempo ainda? Nós estamos aqui com essa oportunidade na mão. Tem gente que fala assim, mas você não come carne, você não bebe, você não fuma, você não vai em barzinho, nananã. Você é feliz? Como não ser feliz dessa forma? Né? De repente você fazer uma conexão com alguma coisa, de repente você está fazendo conexão com o 7º subplano astral, mas já é diferente. Já faz a diferença na nossa vida. Né? Missão quase impossível, segundo o mestre Kuthumi, é que, considerando a magnitude da obra a ser assumida pelos teósofos, voluntários e especialmente as inumeráveis dificuldades que surgem e surgirão em oposição, podemos muito bem comparar com um daqueles esforços desesperados contra obstáculos intransponíveis que o verdadeiro soldado glorifica-se em vencer. Então, aqui talvez eu esteja deixando, né? Estou demonstrando esse soldado que quer vencer, porque nós temos os nossos karmas a serem dissolvidos. Nós temos tantas dificuldades a serem enfrentadas para poder ser esse soldado. Porque como é que nós vamos entrar na aura de um mestre ainda tão cheio de defeitos? Não tem como. E o mestre, ele não vai descer até nós. Nós precisamos ir até ele. Mas para a gente ir até ele, o próprio peso do nosso karma nos impede de fazer esse avanço.
Então, isso é a dificuldade, mas existe um grupo já, né, nessa humanidade que está trabalhando para isso. Eu insisto que já passaram 144 anos e que agora é possível realmente a teosofia implantou. A humanidade está teosofando. A teosofia, ela tem que ser isenta de superstição e fanatismo, né? Quando, às vezes, tem pessoas que me julgam de forma assim, nossa, está sendo supersticiosa, teosofia, né, tem que ser mais... Não, mas é a minha vontade, né, em fazer com que o outro apreenda. Então não é uma superstição. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu vi o Ricardo Lindemann lá em Curitiba, ele estava falando sobre a existência dos mestres. E falou, foi maravilhoso, tudo. Aí chegou no momento, eu falei, mas será que mestre existe? Isso no ano de 2000. Aí eu cheguei para ele, eu sou baixinha, o Ricardo, aí quando eu olhei para cima, eu falei, você acha que mestre existe? Ele, como não? Claro que mestre existe. Eu falei, bom, se esse homem desse tamanho, com toda essa sabedoria diz que existe, quem sou eu para dizer que não? Percebe? Porque eu tinha a noção, né, fui criada na religião judaico-cristã, tinha a noção da existência de Jesus, mas para mim era uma coisa tão distante, eu não conseguia conceber aquela ideia. E na medida em que eu fui me aprofundando nos estudos, hoje eu entendo essa existência. Para mim é ponto pacífico, não tenho a mínima dúvida, mas não é superstição e também não é fanatismo. Isso pode ter certeza. Caso queiram comprovar, pergunta para o meu marido. A mente que separa torna-se egoísta e, alimentada pela ignorância, cria as castas e com elas as ilusões. Essa maldição, a ignorância da humanidade, domina o gênero humano, torna-o obtuso, fanático e supersticioso. Ou seja, tudo tem a ver com a ignorância. Por que foi fundado a Sociedade Teosófica no mundo? Justamente com esse objetivo. A Sociedade Teosófica, ela traz uma maravilha, um esqueleto sobre a constituição oculta do homem. Ela traz uma ideia maravilhosa sobre os planos da natureza. Então nos cabe, de repente, ver se isso é real, né, Marcelo? Vamos descobrir por nós, não é? A gente não precisa sair por aí em praça pública com o megafone na mão falando sobre isso, mas a partir de nós, crendo nessa possibilidade, a gente começa a fazer essa propagação dessa verdade, né? E a ignorância é o ponto culminante. A ignorância não é dos centros acadêmicos, mas é a ignorância de quem somos nós. De onde viemos, onde estamos, para onde nós vamos. Nós estamos numa nave louca, andando, correndo, girando em torno do seu próprio eixo, girando em torno de um outro eixo do sistema solar, e a gente não fala nada, a gente não pesquisa. Nós temos um corpo que tem uma corrente sanguínea, segundo o livro Tempo, Espaço e o Eu, diz que tem a nossa corrente sanguínea, ela dá duas voltas em torno da Terra, e eu paro para pesquisar isso. Diz que uma gota d'água tem mais de 60 bilhões de partículas. E onde eu estou que eu não busco investigar? Se somos logos em treinamento, se somos Budas em treinamento, então talvez seja esse o momento realmente de nós começarmos a despertar para essa realidade. E a Sociedade Teosófica depositária de todo esse conhecimento vai fazer a diferença nas nossas vidas, desde que seja uma busca verdadeira. O maior mal da humanidade é crer num Deus antropomórfico. É um Deus que escraviza e aterroriza o homem. E isso é ponto pacífico, todos nós sabemos disso. Quantos de nós, né, quando éramos crianças, eu pelo menos, né, tinha essa noção desse Deus que vingava, né, esse Deus que tinha uma barba, era um homem de barba, sabe, sentado numa pedra com o planeta Terra, no qual de repente você hoje tem noção
da infinitude, são mais de 100 bilhões de galáxias, mais de 100 bilhões de sistemas. Alô? Existe esse homem segurando esse planeta? O que nós estamos fazendo que de repente a gente não busca, né, essa investigação? A gente não busca saber o que está por trás disso. E a Sociedade Teosófica tem todo esse acervo. E cabe a nós buscar, sim. Se estamos aqui hoje, é porque é possível. E se nós estamos aqui, segundo Leadbeater Bitter, não fomos nós que encontramos uma loja. Amiga, foi Leadbeater, aliás, foi os mestres que te encaminhou. Sabe? Eles nos encaminham a partir do nosso coração. Eu não assinei nenhum papel, nenhuma carta dizendo que eu quero. A partir do momento que você entra na Sociedade Teosófica, você assina o diploma, né? Você ganha o diploma, melhor dizendo. É a única instituição no mundo que eu conheço que você recebe o diploma quando entra. Mas alguém aqui foi coagido a isso? Ninguém foi coagido a entrar, né, como membro. Talvez a gente esteja recebendo o diploma de vidas passadas. Será que não? É uma possibilidade, né? Então, nós estamos aqui porque se eu recebo o diploma, então vou fazer, né, vou trabalhar direitinho de acordo com aquilo que me é dado. Ao longo da caminhada dessa humanidade, os sacerdotes assalariados incutiram na mente do homem a existência de um Deus terrível. Esses sacerdotes, movidos pela ganância, egoísmo e principalmente a ignorância, e sem nenhuma ética divina, levou a humanidade a desenvolver crença num Deus ilusório capaz de exigir qualquer tipo de maldade em seu nome. Basta as guerras. Né? Então, muitas guerras existem em nome de Deus. Isso é a ignorância que promove nós. Isso é fruto da ignorância. A Sociedade Teosófica ela foi escolhida como pedra fundamental, o alicerce das religiões futuras da humanidade. As misérias humanas só serão diminuídas com a compreensão dessa verdade que é a teosofia, sabedoria divina. Gente, não estou falando no sentido de uma pessoa fanática. Estou falando de acordo com uma pessoa que tem uma consciência, assim como todos vocês. E isso é necessário que a gente desperte em nós, essa verdade e trabalhar por ela, para ela. Porque a grande órfã é a humanidade. E uma vez que nós temos essa consciência, ela vai naturalmente, ela vai assimilando cada vez mais essa verdade. E na medida que a gente vai assimilando, a gente vai conseguindo transformar essa humanidade. Mas eu só vou transformar a partir de mim. Não é incutindo na cabeça do outro, não é obrigando o outro a fazer isso ou aquilo. Mas quando a gente descobre uma coisinha, que maravilha. Eu lembro, eu estava um dia na loja, a gente falando sobre o número sagrado, o número 7. Aí uma simpatizante, que tornou-se membro, mas depois se desistiu. Aí ela, gente, descobriu o que é o número 7. E naquele momento, todo mundo, sabe, foi um frenesi, sabe, no grupo, porque quando ela despertou para aquela realidade, sabe, entusiasmou todos nós. Aqui, qualquer um de nós que tiver um momento desse, pode ser o silêncio, vai contagiar outro. Por isso que a gente sai daqui feliz da vida. Quando eu chego em casa, minhas filhas falam, mamãe, você está feliz, né? Eu falo, overdose de teosofia, né? Porque é bom. O Otávio falou ontem da presença dos mestres. Claro que eles estão sim, sabe? Estão enviando para nós vibrações para que a gente possa despertar. Pensem, quando um entra como membro, eu penso que a hierarquia entra em júbilo. Porque é mais um que está saindo da ignorância, pelo menos a possibilidade de sair dessa ignorância. E a Sociedade Teosófica ela foi fundada para isso, para nos despertar. Já foram 5 minutos, né? Tá. Não. Marcelo, acaba o negócio? Não acaba.
Não acaba. Se parar, qualquer slide que parar, sintam-se felizes, e eu também me sinto feliz, porque não tem fim. Não tem começo e não tem fim. Doce ilusão da gente trazer um slide e achar, não, aqui terminou, aqui, nossa, não terminei. Não, antes eu sofria por isso. Não termina. A partir do momento que você estabelece um ponto de chegada, pronto, já deixou de ser teosofia. Então, a hora que deu 5 minutos para dar o sinal que eu paro. A sociedade teosófica, sendo depositária da religião sabedoria antiga, forma a base ou fundamento de todo o sistema religioso concebido pela mente humana desde o momento em que o primeiro Jan Chohan apareceu neste planeta para plantar a semente da sabedoria eterna. Esse escrito está no livro do Subahal, né? Escritos Esotéricos, na página 182, e eu confesso que eu copiei do Luiz Paulino. Os Jans Chohan são senhores da luz, são as inteligências divinas encarregadas da superintendência do cosmos, filho da sabedoria, espíritos planetários cujo agregado coletivo forma o verbo manifestado do Logos não manifestado e constitui ao mesmo tempo a mente do universo e sua lei imutável. Aí você pega o Caibalion, está lá escrito, né? O todo é mente. Meus queridos, nós estamos aqui vivendo uma grande ilusão. E nós nos identificamos com essa ilusão. Eu estou identificada com o João Oliva. Há quem te veja como oráculo. Oi? Há quem te veja como oráculo. Do Matrix. Tinha certeza disso. O Charles. Sabia. Então veja que nós, sabe, isso aqui é uma grande ilusão, mas que nós precisamos utilizar desta ilusão para a gente poder acessar a verdade, né? Então, nós não podemos em nenhum momento nos apegar a isso daqui, né? Eu sou isso e pronto, engesso, e não abro mais oportunidade para nada. Não é esse o objetivo da sociedade teosófica, enquanto depositária de todo esse conhecimento. Teosofia é sabedoria divina, é sabedoria que transcende todas as épocas, todas as idades, né? Então nós precisamos ter essa consciência e, não digo assim, se apegar à coisa, mas não deixar o cavalo passar. Diz que reza a lenda, o gaúcho, né, Maria Tereza, que quando o cavalo passa, você pula, é encilhado, você pula, porque ele pode ser que não passe 2 vezes, né? A sociedade teosófica, ela foi concebida para ser a pedra angular da futura religião da humanidade. O que seria pedra angular? Então a pedra angular é aquela pedra que dá sustentação a tudo, a todas a base e as laterais, né? Jesus, na Bíblia, fala que ele era a pedra angular, né? Por quê? Então a sociedade teosófica tem essa função de ser essa pedra angular. Porque não existe, pelo menos nesse momento, não existe nada que esteja acima da sociedade teosófica, porque ela é de livres pensadores. E ela traz uma verdade que estava realmente guardada. Agora, ela não estava escondida, viu, Ezequiel? Ela estava guardada e cabe a cada um de nós acessar essa verdade. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, né? A maçonaria, por exemplo, é uma coisa fechada, ninguém pode entrar. Não, ela é aberta. Está fechada para quem? Não quer buscar. Enquanto eu ver que ela não é para mim, é porque eu não quero buscar. A partir do momento que eu desperto para essa realidade, aí eu vou saber que ela não precisa ser fechada. Jogo, acabou. Acabou. Então tá certo. Acabou na pedra angular. A pedra angular. Não, tinha mais alguma coisinha aqui, mas só o finalzinho. Só que no finalzinho, que é muito interessante, fala isso. Satya Nasti Parodharma. Não há religião mais elevada do que a verdade. Essa é a função da sociedade teosófica, né? Vir desmistificar toda essa ilusão na qual a gente viveu uma vida, várias encarnações.
Agora, ele passou do tempo. Só lembra também pode. O problema é se ele quiser a réplica lá, o atleta. Então todo mundo está passando do tempo. Tá passando. Já estão contando. Nós estamos tirando o almoço. Peguei o almoço. Só Vamos praticar o jejum. Eu também acho. O texto Almoço tem todo dia. Tem um textozinho aqui que é bem interessante do livro Teosofia como os Mestres a Veem, na página 41, que fala assim: por incontáveis gerações, os adeptos construíram um templo de rochas indestrutíveis, uma gigantesca torre do pensamento infinito, onde residia o Titã, e se necessário ainda residirá sozinho, emergindo daí apenas no final de cada ciclo, para convidar os eleitos da humanidade a cooperar com ele e auxiliá-lo, por sua vez, a iluminar o homem supersticioso. Veja o quanto isso é interessante. A superstição que atravanca o nosso progresso. E seguiremos neste nosso trabalho periódico. Não vamos permitir sermos frustrados em nossas tentativas filantrópicas até o dia em que as fundações de um novo continente de pensamento estejam tão firmemente construídas que quantidade alguma de oposição e malícia ignorante, guiada pelos irmãos da sombra, poderá prevalecer. Isso aqui é muito importante. Eu só queria fazer uma observação, porque embora tenham membros antigos estudiosos da Sociedade Teosófica, tem coordenadores de grupo, também tem pessoas aqui que estão chegando pela primeira vez, e às vezes a maneira entusiasmada com que a gente fala da teosofia da Sociedade Teosófica, como uma portadora aí da verdade, as pessoas podem achar assim que nós nos colocamos num patamar mais elevado, né? Então acho que é sempre importante fazer uma distinção da Sociedade Teosófica ou uma instituição que busca fazer com que todo esse conhecimento, essa literatura chegue nas pessoas, e entender que a literatura, o estudo da literatura teosófica é teologia na teosofia, porque é o estudo dessas leis e desses princípios, e que a teosofia mesmo é essa sabedoria que só se alcança no interior, através da vivência e da experiência pessoal, e teosofia não é o que está nos livros, mas é o que é praticado por cada um no seu homem interno, no seu interno, né? Porque senão muitas pessoas às vezes acabam se afastando quando a gente coloca essas coisas e às vezes não conseguem. Bem colocado, Adolfo, bem colocado. Mas teosofia é o quê? É cada um individualmente ser o sol para o outro.